Boa noite a todos e todas. Me deram um checkmate cantando a última música de Francisco de Assis, um coral muito lindo, vozes lindas, muito obrigado pela emoção. Agradeço a recepção da casa, dos trabalhadores, da espiritualidade amiga e daqueles que vêm a este centro para receber um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. É sempre uma enorme satisfação poder falar um pouquinho sobre Cristo. Quando o Luiz me fez o convite para vir até aqui, eu, naturalmente, tenho vontade de falar de tudo e mais um pouco, e eu precisava delimitar. E ao momento em que ele me disse que na semana a casa trabalharia com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu, na hora, recebi uma intuição. A gente tem mania de colocar o eu na frente das coisas que não somos nós, e de cara veio a proposta de falar qual é a nossa busca enquanto cristãos. E é interessante que eu pergunto, enquanto cristãos, já precavido, de que muitos que se dirigem à casa espírita, como bem o Luiz comentou, às vezes é a primeira vez, está se iniciando os passos, procurando entender o mundo da espiritualidade, saber o porquê que as coisas estão ocorrendo ao seu redor, do seu dia a dia, volta e meia passando por dificuldades e, naturalmente, entre nós, os espíritas que já estão aí na lida, estudando as obras do Kardec, também as demais psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, e usufruindo da oportunidade de conhecer a Boa Nova do Cristo através de uma perspectiva diferente. Então, aquele que está a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aquele que está há muito tempo, é sempre com um sorriso que a espiritualidade amiga vos recebe, assim como percebi que me recebeu quando cheguei aqui. É muito curioso, e eu vou começar falando sobre isso. Nesta semana, eu peguei aleatoriamente um papelzinho que eu tenho, numa caixinha, que é de Francisco de Assis, são as informações, e justamente eu peguei a bula não regrada, que ele fala dos pregadores, justamente na semana que eu ia fazer uma palestra, me chamando à reflexão de que a atividade que eu estou fazendo aqui em cima deve ser feita com humildade, compreendendo que Deus é quem permite que eu esteja aqui, que é Ele quem chancela a oportunidade de ter estudado, refletido, ouvido, trazido as coisas para a minha caixa mental e poder colocar elas à disposição de vocês. Então, a primeira coisa que naturalmente eu tenho que fazer é agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar do Evangelho, e essa oportunidade, vos digo, eu já tive em outras reencarnações e não levei muito a sério. Grata é a oportunidade da reencarnação para que a gente possa fazer mais uma vez, recomeçar, corrigir a rota, apesar de nossas imperfeições ainda latentes do nosso modo de ser e viver. E aí, naturalmente, quando eu fui estudar, eu me vi enquanto o que eu devo buscar quando cristão, como que eu fiz esse processo, e percebi que eu estou muito, muito, muito no comecinho, como todos nós. A pergunta é o que nós buscamos enquanto cristãos e não enquanto pessoas, assim, o que você busca da sua vida? Porque se eu fizesse a pergunta, o que você busca na sua vida,
Você já pensou alguma coisa, tenho certeza. Todo mundo já pensou alguma coisa. É normal. E posso garantir que a maioria pensou em profissão, em saúde, em alguma coisa de ordem material. Porque nós nos acostumamos a, quando pensarmos em o que vamos buscar, em objetivos da nossa vida, nós colocamos objetivos materiais. E isso é absolutamente normal, por favor, ninguém se puna por isso. Nós estamos mergulhados na carne, vivendo em um mundo de provas e expiações. Vivendo em um mundo em que o mal ainda encontra passagem na mente e nas condutas humanas. Por conseguinte, Deus nos dá a oportunidade de, encarnado em um mundo tal qual o nosso, nós exercermos a busca, sim, pelas necessidades materiais. Precisamos ser responsáveis pelo nosso destino. Portanto, é normal que, quando perguntamos-nos mentalmente o que nós buscamos, surjam respostas do ponto de vista material. É normal que a pessoa almeje uma situação financeira melhor, uma profissão diferenciada, uma condição material no lar mais confortável. Então, não há nada de errado nisso. Porque é justamente essa necessidade de nos esforçarmos para alcançar as coisas da matéria, as coisas do mundo, que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Portanto, quando vivemos no mundo, nós somos colocados à prova, passamos por algumas necessidades, por algumas dificuldades, e a gente tem duas opções, perdoem-me. A primeira, chorar e ficar vendo o mundo ao seu redor ocorrendo, ou agir. E de uma maneira ou outra, de uma forma ou outra, a ação nos impele. Às vezes até, por exemplo, com uma doença, porque não cuidamos do corpo físico e quando nos vemos de frente a uma necessidade de cuidado do corpo físico que não fizemos nos últimos tempos. E aí agimos. A vida encarnada é a necessidade premente que temos de vivenciar as diversas experiências que um indivíduo possui e usar do intelecto para progredir. Então, a busca das necessidades materiais é um instrumento para desenvolvermos nosso intelecto, desenvolvermos nossas capacidades. Só que a gente não pode ficar só aí. É muito comum, e neste mundo muito materialista ainda, que as pessoas apenas vivam em torno das questões materiais. E quando lembro do espiritual, é justamente quando o material não tem o resultado que espera. Quando forças que não são a da matéria agem sobre nossa vida. Muitas vezes o fenômeno morte. Nós buscamos então a espiritualidade quando percebemos que pode ser daqui para pior, então, Senhor, dai-me saúde. Senhor, dai-me condições. É aí que muitas vezes alguns buscam o espiritual. No capítulo 25, nós temos no primeiro item, ajuda-te que o céu te ajudará. Eu acredito que a maioria de vocês, se não veio já de berço espírita, veio de um berço cristão.
católico, evangélico, algum berço cristão. Porque a maioria dos brasileiros estão em berço cristão, vieram de berço cristão. E eu não sei se vocês já viram isso, mas a pessoa interpreta o pedir e obtereis do ajoelhar e esperar. Quantos vocês conhecem que são assim? Pedir, obtereis, ajoelhar e rezar. E fica aguardando o milagre, aguardando a providência divina. Eu acredito que se Jesus pudesse, naquele momento, falar diretamente com a gente, ele diria, tá, e o teu mérito vem de onde, meu irmão? Porque ninguém obtém sem mérito. Mas espera aí, Jesus disse isso? Disse, porque ele não disse apenas pedi e obtereis. Ele disse, buscai e achareis. Quando ele fala buscai, é se mexa. Faça alguma coisa. Tá, você quer, pode pedir, mas busque. Buscai e achareis. E às vezes esse buscar é sair da zona de conforto, é enfrentar fantasmas internos, não estou dizendo espíritos, é fantasma interno no sentido pensamento, tá? É enfrentar deficiências morais, é enfrentar nossa inanição frente às coisas do mundo. É ter coragem para mudar o que nós sabemos que é errado. Ele disse, buscai. Lembrando que o trabalho, a dedicação, faz parte do nosso processo evolutivo. Nós não vamos evoluir, não é só ajoelhando e rezando, que nós vamos para mundos celestes, não. Não foi isso que Cristo nos disse. Porque senão seria fácil, ajoelha aqui comigo, vamos lá, daqui a pouco já chega. Como se fosse uma ação de transporte, hora que você é transportado. Não é assim. Portanto, é buscar, é agir, é tomar condutas, é retificar os passos necessários para aquilo que nós queremos encontrar. Buscai e achareis. Batei à porta, que ela vos abrirá. Que porta é essa? De que porta Jesus estava falando? Pois então, com essa perguntinha, eu volto ao título da palestra. Qual nossa busca enquanto cristãos? Agora, a coisa complicou. Porque já não é mais aquela pergunta, o que você quer dessa vida? Eventualmente do aspecto material. Porque, inegavelmente, eu estou falando de algo que transcende essa vida atual. O cristão, e principalmente o espírita, sabe que depois da morte não há o nada. Existe algo. E neste algo é que o Espiritismo veio para, de uma forma organizada, através do trabalho de Kardec, nos explicar que esse algo é a espiritualidade dos que já estavam aqui e que estão em constante empenho, trabalho e progresso, que um dia voltarão, como de fato você voltou, e um dia você voltará. A diferença crucial entre as denominações religiosas e o Espiritismo está, não é a única, claro, mas essa é um ponto fulcral, importante, que é a questão da reencarnação, que explica tanta coisa, que nos apresenta a justiça divina. O que nós buscamos enquanto cristãos? E aqui, então, precisamos ter uma noçãozinha do que é ser cristão.
Quem aqui se acha cristão? Levanta a mão. Graças a Deus. Mas isso é... Ser cristão é ser igual ao Cristo? Peguei vocês, né? Ser cristão é se propor a ser como o Cristo. Porque senão a gente já é crístico. Estamos um pouquinho longe. Estamos um pouquinho longe. Mas a bondade de Deus nos permite, a cada dia, que o sol da esperança e da renovação nos alcance. Então, a cada dia, damos os passos para que a gente alcance o ser crístico que todos nós somos destinados a ser. Todos nós seremos. Incontestavelmente. Uns vão demorar mais, outros menos. Mas todos nós seremos. Então, ser cristão não é ser igual a Jesus, porque nós não somos e vamos correr muito ainda no tempo para ser. Mas é se propor a ser igual. E aqui já começa a mudar de figura a resposta que a gente teria que dar se a pergunta fosse: qual é a nossa busca na vida? Porque são muitas. Então a gente tem que ter um foco, senão a gente vai se perder. Nessa vida eu quero ser médico, na próxima eu quero ser enfermeiro, na próxima eu quero ser professor de arte, na próxima eu quero viver de miçanga na praia, na próxima eu quero... Não é assim, eu tenho que ter um norte. O meu norte é Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira vida, a vida eterna. Pois bem, vocês sabem que é mal, eu sou professor de ensino superior e é mal a gente fazer isso aqui, ó. Anotações a perder de vista. E eu sempre gosto de consultá-las para ver se eu estou seguindo no ponto certo. Estou. Ainda bem. A providência divina sempre vai mover as ferramentas que nós precisamos para nos desenvolvermos materialmente, intelectualmente e moralmente. Ser cristão é se preocupar com os três. Perceberam que eu disse? Eu não excluí o material, gente. Porque o material é importante. Ele é ferramenta para ajudar um ao outro. É a ferramenta que pode fazer com que alguém com mais condições materiais ajude aquele que tem menos. Não podemos desvirtuar essa importância do dinheiro, da matéria. Inclusive porque nós estamos numa, né? Agora, se comprometer com as três dimensões da evolução humana: a material, a intelectual e a moral. E a providência divina sempre vai dar as condições para que a gente desenvolva as três. E aí, dependendo do nosso plano reencarnatório, numa a gente vai desenvolver mais uma, noutra mais outra, e a gente vai seguindo os passos até sermos crísticos. E Jesus, quando veio à Terra para nos ensinar a lei de amor, justiça e caridade, ele não só falou, como agiu, dando exemplo vivo de cada palavrinha que ele disse. Então, o que nós buscamos como cristãos, a gente tem que começar, então, a incorporar no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar. Bom, então, se é como cristão, se é na busca de ser como o Cristo, eu tenho que começar a me perguntar o que Cristo faria nessa condição. Gente, depois que eu criei esse método de analisar a minha vida, eu comecei a perceber, primeiro, o quanto eu estou atrasado, mas, ao mesmo tempo, segundo,
o quanto algumas pequenas coisinhas da vida, se a gente começar a prestar atenção, é para nos impulsionar a fazer o bem. Pela convivência amiga, pelas oportunidades do centro espírita, do trabalho, da leitura, de pessoas que precisam de nós ou de que nós precisamos delas. Se a gente começar a prestar nas minúcias, prestar atenção nas minúcias da vida, a gente vai verificar a providência agindo. Por isso que Cristo disse, para que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã, mas ele está falando no sentido espiritual, ele não está falando no sentido material. Quando ele fala buscai e achareis, agora para responder a parte que eu mencionei, achareis a felicidade, achareis o amor, achareis a justiça. Mas para você achar isso, você precisa buscá-la. E ele nos ensinou que para alcançar é no exercício da caridade, até é no ato da caridade, que é o exercício do amor. E sabe que é interessante porque quantas e quantas vezes as pessoas, quando abordavam Jesus e ouvindo suas palavras, sentindo as emanações fluídicas de um ser tão elevado, e ficavam encantadas. Naturalmente, já perceberam que sempre tem no Evangelho alguém perguntando o que eu faço para chegar junto contigo quando eu for para o outro lado? Ou naquela cena em que as mães pedem para que os filhos, como é que eu faço para que meus filhos estejam ao seu lado quando for para outra vida, na vida eterna, após a morte? E aí, Cristo faz várias respostas interessantes. A primeira, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo que edificou sua casa sobre a areia. Por que ele usa essa parábola? Porque ele menciona o homem que faz na rocha e passa a tempestade e a casa está lá. Que tempestades são essas? As tempestades da vida, os problemas materiais, às vezes a necessidade de provas e expiações. Quando elas vêm na nossa vida, se a gente for cristão, a nossa casa está na rocha, ela não se abala. Mas se nós não praticarmos aquilo que Jesus falou, nossa casa está na areia e ela vai se embora. Essa casa é a nossa construção espiritual de nós mesmos. Onde está a construção espiritual de nós mesmos? Nós estamos nos assentando na firmeza da rocha ou na instabilidade da areia? Então, a primeira coisa que ele nos coloca é essa. A segunda é que também, quando questionaram como que poderão eles estar na felicidade de viver ao seu lado na vida na vida espiritual, na vida eterna. Aí ele diz, quando me deste de comer, me deste de beber, estou resumindo, tá? Me deste de vestir, quando me fostes visitar na prisão. Aí a pessoa ficou se olhando, imagina, hoje, no dia de hoje, não ia ficar se olhando. Mas peraí, quando é que a gente te deu de comer, de beber, de vestir? E ele disse, em verdade vos digo, quando fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim terão feito. Choca, né? E aí, quando alguém, eu quero ser feliz, eu sou cristão. A pergunta que a gente faz é, beleza, ótimo, bom. A quantas andas o seu caminhar em direção ao ser crístico que você se propôs a ser e que Deus te levará, inegavelmente? A quantas anda a sua ação de amor, de caridade, de justiça para com os seus irmãos?
Porque aquele que é cristão, quando busca, ele não busca somente as coisas materiais, sob pena de que o orgulho, o egoísmo, a vaidade ocupem o lugar do seu coração. E como vocês sabem, o que está no seu coração, o que você ajunta como tesouro da sua alma, é o que você tem depois. Cristo falou: não ajunteis tesouros que a traça e os vermes corroem, mas amealhei, ajuntei tesouros dos céus. Porque o que é material se consome na matéria, o que é espiritual dura. O que é espiritual se mantém. Todo mundo já está acostumado a falar que dessa vida não se leva nada. Vamos fazer uma correção? Dessa vida se leva muito. Muito do que nós fizemos, muito do que nós pensamos, muito do que nós agimos. E é essa bagagem que vai ser leve e nos colocar em boas condições de continuidade do trabalho, da vida espiritual, porque trabalho é sempre, ou será um grande fardo que nos fará refletir e reprogramar um recomeço, às vezes, mais árduo, mais difícil. Por isso que o tema da palestra é voltado justamente a fazer-nos refletir o que nós estamos buscando enquanto cristãos. Se estamos nos preocupando com a prática do Evangelho, se estamos querendo juntar em nossos corações tesouros de uma alma em franca proposta evolutiva. Ninguém aqui está te pedindo para você ser perfeito e santo nesse estalar de dedo, meus amigos. Como eu disse, ser cristão é se propor a ser brando, se propor a ser pacífico, se propor a não se encolerizar, se propor a resolver de forma amistosa os conflitos da vida, é se propor a ajudar aquele que necessita de amparo material, ou às vezes de amparo espiritual, precisa apenas de uma palavra amiga. Quantas e quantas vezes apenas aquele aperto no ombro e um olhar sincero, às vezes, muda o dia de alguém. A gentileza, o afeto. Porque se nós apenas nos colocamos em práticas exteriores de uma fé dita cristã, nós não estamos praticando o Evangelho e não estamos fazendo nada de diferente do que nós já fizemos lá atrás. Quando eu estava vindo para cá, eu moro em Itatiba, e aí no meu local de trabalho até Itatiba, eu passando pelo trânsito, e pensando na palestra, revisitando mentalmente aquilo que eu gostaria de falar, e bem naquele momento que eu decido fazer isso, os motoristas que estavam na minha frente resolveram de mostrar o seu nível de amor ao próximo. Era mão para fora, era xingamentos, porque estava todo mundo com pressa de chegar a algum lugar. Eu pensei, eu também estou com pressa, mas eu sei que isso não adianta em nada. Agora, sabe o que eu vi do carro de todos? Sempre tinha um símbolo cristão. Aí eu parei para pensar, não, eu não posso julgá-lo. Ele ainda não está com a compreensão do mundo que eu tenho. Eu, que já tenho, preciso me esforçar, porque a quem é muito dado, será cobrado. E eu tenho que ter empatia com aquele irmão que está ali esbravejando mesmo com um crucifixo ao lado. Que não tem tolerância com o próximo.
que se permite encolerizar por uma situação muito banal, que não vai mudar em nada a vida dele. E isso foi só um exemplo. Eu parei e pensei no nossa. E nós estamos neste mundo, enfrentando as adversidades e vivenciando com vários destes irmãozinhos. Vários. No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Geralmente quem mora em condomínio de prédio sabe muito bem o que é isso. A paciência que o mundo em sociedade, para o cristão, obriga a exercer. E toda vez, porque, gente, eu não sou crítico, então eu falho e muito, vocês falham e muito, e é para isso que existe a Casa Espírita, para a gente lembrar e dia a dia começar a colocar no nosso íntimo as pedrinhas da evolução moral, com paciência, respeito a si mesmo, sabendo que se a gente buscar, nós encontraremos os caminhos necessários para alcançar. Se nós batermos à porta do Cristo e pedir ao nosso irmão que ele nos ampare, que ele nos oriente, que ele nos auxilie, pode saber que virá ajuda. É essa ajuda que Cristo disse que é incessante. Nunca deixa de existir. Tanto é, eu fiz essa observação nas minhas anotações, só localizar, é tanta coisa que eu escrevi. O Evangelho diz assim: a providência divina não nos abandona nunca. Especialmente atua com aqueles que colocam nela sua confiança. E agora a parte interessante. Mas quer que trabalhem ao seu lado. A providência divina quer que trabalhemos ao lado dela. E quando nós nos colocamos à disposição para assim proceder, a gente começa a perceber que as dores passam a não ter tanto peso, tanta aflição, que às vezes até parece mágica, que começam a surgir soluções para situações em que nossa mente não via solução. De repente, pessoas que antes era difícil de engolir, de repente, nossa, a gente é até amigo. Porque o exemplo nos acompanha. O exemplo é marcante, é muito mais forte que palavra, inclusive que agressões. Não é à toa que Cristo, portanto, deu exemplo vivo de tudo. Quantas vezes você não fez, pelo menos pensou, em retribuir uma indelicadeza gestual ou verbal com outra indelicadeza gestual ou verbal? Quantas vezes você viu alguém em dificuldades e, em decorrência de uma situação pretérita, você pensou, bem feito? Quantas vezes nós sofremos uma violência e ficamos felizes se eventualmente essa violência retorna? Cristo, quando foi preso, não permitiu nem de seu apóstolo a prática da violência. Quando ele embanhou a espada e cortou a orelha do romano, ele mandou recolher a espada
e curou a orelha do Romano. Daí a prova de que um cristão não retribui violência com violência. Então a gente vai filtrando, vai melhorando. Se a gente revida no ato, vamos então diminuir para a palavra. Se a gente revida na palavra, vamos então diminuir para o pensamento, até a hora que esse pensamento não faça mais parte de você. É isso que nós buscamos enquanto cristãos. Se alguém nos fere o patrimônio, bem que a probabilidade de você estar devolvendo é imensa, porque não há injustiçados neste mundo. Há injustiças, mas injustiçados não há. Porque o que Cristo deixou bem claro, e o Espiritismo vem reforçar com bastante ênfase, é que se opera a lei da causa e do efeito. Então, se a injustiça nos abate, se a ofensa material nos chega, vamos ter então a postura do Cristo. Vamos nos propor, enquanto cristãos, é esse o caminho, de termos a serenidade de ouvir e não se afetar. Ele não falou quando lhe agredirem numa face de a outra? Quer exemplo maior que esse de não dirigir sequer um pensamento contra aqueles que agrediram a sua carne física, que lhe cuspiram, foi açoitado, colocaram coroa de espinho para perfurar a sua cabeça, ridicularizaram-no. E ele não fez nada. Porque no mundo material, não fazer nada parece fraqueza. Mas Cristo nos ensinou que no mundo espiritual, não retribuir o mal com o mal é evolução. É essa a nossa busca enquanto cristãos. Portanto que vocês continuem, porque eu acredito que não é a partir de hoje que vocês estão fazendo isso, não é porque eu estou falando aqui hoje que vocês estão fazendo isso, mas continuem e perseverem nessa proposta de ser cristãos, já que vocês às vezes até utilizam símbolos cristãos, a cruz, tem pessoas que ainda utilizam imagens, enfim, cada um com a forma de ter o seu conforto espiritual. Não vou julgar ninguém. O que importa é essa proposta de se ligar, religar com Deus, porque dele que nós saímos, porque foi Ele que nos criou. E agora nos propor dia a dia a ser fortes, firmes nesse trabalho de sermos crísticos. O que busca um cristão? Ser crístico. O que busca um cristão? A felicidade não é só a sua, é a do outro. Por isso que Mateus, e abre o capítulo 25, ele cita: quem é que, se o filho lhe pede pão, vai dar uma pedra? Vai dar serpente ao lugar do pedido? Porque a providência, e nós sabemos que aquele que nós amamos, a gente vai sempre fazer o melhor, o bem, não é verdade? Imagine o Pai que nos ama tanto. O dia em que todos nós estivermos um pouquinho mais avançados na tarefa de sermos cristãos, o mal começa a se apagar do nosso horizonte de vida. Então, a cada dia, o nosso esforço. Eu gosto de lembrar uma música. Eu não canto, gente, eu não tenho a capacidade dos nossos irmãozinhos que lindamente cantaram no coral.
Então eu só vou citar a letra, porque eu quero que vocês saiam com uma boa impressão e não com uma má. Então não me arriscarei a cantar de jeito nenhum. Eu não quero que vocês tenham pesadelo à noite. Portanto, essa música da Clara Nunes, eu sempre penso nela. Eu sempre me pego cantando. E a do São Francisco de Assis também. Foi uma surpresa muito grande ouvi-la antes da palestra. E o sol há de brilhar mais uma vez. Todo dia o sol nos vem, nos aquece, nos dá a oportunidade de novo dia, novo trabalho, novas aspirações. Que o sol, que é Jesus em nossas vidas espirituais, também chegue mais uma vez de frente às nossas oportunidades. A luz há de chegar nos corações. Essa luz é o amor, a boa ação, o sorriso, a paciência. Que nós possamos replicar um pouquinho essa luz de amor que o Cristo nos ensinou nos nossos atos, nas nossas condutas, nos nossos pensamentos. E aí, como você já deve imaginar, eu vou pegar a colinha. Aí ela fala: do mal será queimada a semente. Porque a partir do momento em que aceitamos o nosso Rei Solar, que é Jesus, que nos propomos a sermos luzes, não só do nosso, como no caminho do outro, nós retiramos do horizonte o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são as sementes do mal. E o amor será eterno novamente. O amor que Cristo, quando veio à Terra, oportunizou àqueles que com Ele conviveram, passará a conviver com todos nós. Essa música, ela termina dizendo: quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Que nossa busca enquanto cristãos nos permita ver a maldade desaparecer. Que ela nos permita ainda compartilhar deste mundo que, saindo desse processo longo de provas e expiações, passa ao mundo de regeneração. E quando chegarmos a mundos felizes e mundos celestes, nós possamos ter os olhos espirituais para ver a maldade desaparecer. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, a inspiração dos bons amigos espirituais que sempre me acompanham e nos acompanham, que vão filtrando o que eu quero falar, porque se eu pudesse falar tudo que penso, eu ficaria até meia-noite. E que me permitem levar a vocês uma mensagem de luz, de amor e de caridade. Que Deus, Jesus, vibre sempre em vossas almas. Perseverem, tenham esperança e que tudo o que vocês pedirem, buscarem e as portas que vocês baterem, do ponto de vista de ser melhor, do ponto de vista espiritual, tenha absoluta convicção de que a providência vos atenderá. Uma boa noite a todos.